Estou aqui hoje com Meire Cardial, ela que ela vai apresentar o currículo dela, de coisa, é professora, é psicóloga, é de tudo financeiro, mercado de capitais, né? E é pré-candidata em Salvador pelo Novo. Que a gente está precisando, né? Eu estou finalizando um artigo aqui que vai entrar sobre a má qualidade, a péssima qualidade da representação dos vereadores do Brasil, os vereadores que já tiveram uma história linda na história do Brasil, as câmaras municipais, uma grande importância e que perderam essa importância por essa perda de representação. E então, vamos passar logo para a nossa convidada de hoje. Fique à vontade. Ok, boa noite, Aurélio, boa noite a todos do canal. Muito prazer estar aqui, eu agradeço imensamente essa oportunidade, né, de estar falando do meu trabalho, estar falando de finanças e psicologia, de comportamento humano, do mercado financeiro. Eu sou professora de formação, psicóloga, atuo na área de psicologia social, psicologia comunitária e psicologia econômica. Por isso, eu sou educadora financeira comportamental, um trabalho que já faço há 5 anos, ensinando, fomentando a capacidade de melhores decisões em relação à vida material e em relação à vida da gente, né? A psicologia econômica é uma ciência pouco conhecida no Brasil e que eu aqui, pelo menos no estado, em Salvador, estou com essa bandeira, ajudar as pessoas a terem mais consciência, serem mais autônomas, né? Para que a gente possa aí produzir uma sociedade melhor. É isso, Aurélio. É isso. E eu sempre digo na minha página do Facebook, nas redes sociais, que o brasileiro é muito ruim de matemática e por isso é ruim de economia. Economia é matemática, mas claro, é também comportamento. Né? Sim, Então, sim. nós temos aquela questão, né? Vou colocar a questão para você. Por que todo mundo sabe, ou deveria saber, que se compra na baixa e se vende na alta, qualquer coisa? Né? E as pessoas não fazem isso. Por exemplo, tem um boom imobiliário, as pessoas saem comprando imóveis por qualquer preço. Depois, todo mundo quer vender na hora que caiu. Com as ações, a mesma coisa, com as opções, a mesma coisa. O que acontece aí? Então, a psicologia explica isso, e a psicologia econômica, junto aí com a neurociência, explica muito bem. Nós somos seres emocionais. As emoções é que nos fazem, as emoções nos fazem tomar as decisões. Nós reagimos de acordo com as emoções. Então, é bem interessante isso, isso vale para tudo. A nossa razão, o nosso racional, ele é limitado, né? A psicologia econômica trouxe aí, na verdade, deu uma rasteira, né, no bom sentido, nas ciências econômicas, em relação à teoria da racionalidade, né? Que é um dos pilares, aí, uma das bases das ciências econômicas, e a psicologia veio provar, a econômica, psicologia econômica, que a nossa racionalidade é limitada. Então, nós sabemos, é isso que você falou, né? Nós já estudamos, quem estuda, quem conhece, quem assiste aí os jornais, a TV, os canais especializados, aprende, né? Quando deve comprar e quando deve vender. Mas quando acontece o evento, quando você compra e de repente tem aquela, né, baixa, aquela queda na bolsa, você não aguenta, o seu emocional não suporta aquela possibilidade de perder. Nós temos uma aversão muito grande à perda. E, como eu falei, como as emoções é que decidem, né, que a gente toma as decisões em cima disso, naquele momento o racional sai completamente de cena. E a grande maioria acaba agindo como naturalmente é. Então, o que é que acontece? O conhecimento, o autoconhecimento, né? Eu falo, o autoconhecimento é a chave para a liberdade, vamos assim dizer, uma liberdade com responsabilidade. Para, né, realmente nós fazermos e tomarmos atitudes coerentes com aquilo que aprendemos. Vamos chamar isso de uma liberdade com responsabilidade. À medida que você começa a compreender que as emoções, né, que são reações naturais produzidas pelo cérebro em circunstâncias não só externas, mas internas, em relação a essas circunstâncias. Quando você começa a compreender, Aurélio, que as suas emoções, elas acontecem naturalmente, elas chegam,
e que você tem que se dar conta delas para que você possa dominar as suas atitudes, aí você começa a mudar o jogo. Enquanto isso não acontece, a gente fica vivendo aí no mercado de ações, por exemplo, no mercado financeiro, no que seja, esse efeito manada, essas atitudes, esses comportamentos que são contrários àquilo que a gente estuda, que a gente aprende, né? E que está posto aí como o ideal. Então, as emoções dominam as decisões. É por isso que acontece esses comportamentos inversos. Sim, mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer para quem entende de mercado financeiro e de psicologia ao mesmo tempo. Foi feito um teste, foi feito vários testes, né? O Wall Street Journal, né? Isso já foi há alguns anos, eles fizeram os testes do macaco. Era o teste do macaco, pegava e colocava ações, né? Dadas num negócio que você joga dardos, né? Né? E colocava todas as ações lá. Aí os macacos atiravam dardos, e os macacos atirassem os dardos, aquelas consideradas ações que vai subir no ano seguinte, isso em dezembro. E aí eles consultavam também os melhores analistas do mercado financeiro. Perguntavam o que ia subir. Bom, os macacos ganharam na maior parte dos anos, os analistas. Por que isso acontece? Olha, nós temos tudo, tudo ligado às emoções, aí você tem o quê? O reflexo de um estímulo, né? Então, essa pesquisa, ela foi divulgada, não é verdade? Ela foi apresentada Foi feita por um para o jornal, público. né, financeiro, Sim, então, é isso. Então, para, as para, pessoas... para demolir, é, desacreditar de vez os analistas de... Então, quando você coloca uma notícia dessa, uma pesquisa, que ao tempo é também uma brincadeira, vamos assim dizer, né? É uma coisa lúdica, é uma coisa que mexe com o lado do brincar, do jogar, vamos ver se está certo. Obviamente que você induz, que houve uma indução aí, houve uma indução e que tem a ver com a emoção, com o comportamento emocional. As pessoas se sentiram induzidas, mesmo que inconscientes. E, na verdade, as emoções estão ligadas à nossa parte subconsciente, ao nosso sistema límbico, né? Que é o sistema responsável por gerir e modular essas emoções. Então, esses estímulos, esse foi um estímulo objetivo, vamos assim dizer, foi colocado ali no jornal. Mas ali por trás tem uma série também de estímulos ali, né, subliminares. Então, as pessoas se sentiram induzidas. Então, você vai na manada da coisa. É a mesma coisa que acontece, fazendo analogia, com um marketing na televisão, aquela propaganda de massa, você colocar a foto, o nome, o produto ali constantemente, isso vai entrando aqui, ó, vamos dizer assim, por osmose, e a gente passa a reagir, porque as emoções provocam essa reação, na maioria das vezes inconsciente, porque também a gente não se dá conta, a gente não conhece. Ficar atento a tudo isso consome muita energia. Você vai para o lado do racional, né? Então, consome muita energia. Então, você deixa lá no piloto automático e vai fazendo sem pensar. Então, em relação ao que você trouxe aqui de exemplo, mais uma vez eu digo que esse comportamento se deu justamente provocado pelo estímulo que aquela notícia trouxe, que aquela pesquisa trouxe, e a reação, a emoção agindo ali de forma subconsciente e inconsciente. É isso. Outra pergunta agora que eu vou fazer é o seguinte: o que leva as pessoas a ser apostadoras? Realidade de cassino. Por que tantas pessoas apostadoras? Eu vejo no mercado financeiro, no mercado de derivativos, que é o mercado de opções, que é um mercado bastante líquido, tem milhares e milhares de negociações por dia, mais de 100 mil negociações por vez. E vejo aquele monte de gente com pedidos. Às vezes você vende uma opção, você vende uma quantidade, tem 20 compradores diferentes. São pequenos apostadores que estão apostando no otimismo, que eles vão ganhar com aquela subida. Mas eles pagam um VIX nisso, pagam taxa nisso pequeno. O preço da ficha é alto. E do outro lado geralmente estão as tesourarias de bancos,
grandes conglomerados, a banca, o dono do cassino, né? Por exemplo, quando eu estudei isso, eu disse, bom, eu quero trabalhar do lado do dono do cassino. Eu detesto apostar, eu não jogo na loteria de jeito nenhum. Eu horror a isso porque há um prêmio ali, evidentemente não é racional jogar na loteria. Sim. Por que nós temos tantos apostadores? Pois é, aí nós podemos trazer duas questões aí, tá? Uma que eu vou colocar logo, porque não é a que eu quero fixar aqui, que esse comportamento ele pode estar entre o impulso e a compulsão. O impulso, vamos dizer assim, que é um comportamento natural, ok? Já a compulsão já passa a ser uma, entre aspas, é uma doença. Então, nós podemos dizer que uma parte, né, eu que não quero agora dizer se é uma grande parte, porque acredito que não, acaba por ter um vício, acaba esse ato de estar apostando, a expectativa de ganhar, o excesso de autoconfiança, porque vai conseguir, acaba por gerar um vício, mas é algo que já está na pessoa, essa possibilidade, né, de se viciar no jogo, como temos em outros tantos comportamentos, etc. Então, nós temos uma possibilidade aí, que é a questão da compulsão pelo jogo, e isso, inclusive, já está lá normatizado nas doenças aí catalogadas, doenças mentais, na sua saúde mental. A outra questão, que a gente vai sair dessa possibilidade, né, de ser uma doença, que aí está para todos, né, aí entra na questão de como a mente funciona, né, e nas nossas regrinhas aí de bolso, que nós chamamos na psicologia econômica como as heurísticas. Então, primeiro eu já falei, um excesso de autoconfiança. Muitos de nós temos esse excesso de autoconfiança em diversas coisas. No jogo, na aposta, né? Na bolsa, aquela coisa de que amanhã eu vou ganhar, mesmo que hoje não tenha sido bom. Se tem alguém ganhando, né? Então eu tenho eu fixo aquela referência, né? Não, Se tem um grupo ganhando, e o que eu tenho diga. visto muito, né, nesse caso das opções, mas a ação subiu nos últimos 6 meses. Então, nos últimos 6 meses, o pessoal ganhou. Então, chegou minha vez. É justamente Isso, quando chegou a sua vez, eu estava operando a ponta vendida. Eu perdi. Tá? Não é que eu perdi, isso. eu deixei de ganhar. Tá? Quem está operando a ponta vendida deixa de ganhar. Não, ele não perde. Isso. Mas eu não tive lucro. Aí até o mês que eu tive lucro. Uma hora eu ia ter lucro. Aí sim eu ia ter lucro, porque eu sou a banca. Mas o apostador, ele diz, mas ontem ele ganhou, aquele meu amigo ganhou, e agora eu vou ganhar, agora chegou minha vez. Mas ele aposta justamente na hora em que, evidentemente, que pior hora para apostar. Né? É. Essa coisa. Bom, mas tem uma outra Então, questão diga. da aposta, que é o seguinte: existe um caminho, né, aquela coisa de Warren Buffett e Benjamin Graham, Sim. né? Faça devagar. Tem vários exemplos no Brasil, Luiz Barsi, tem tantos exemplos de pessoas que começaram com muito pouco, investindo, guardando, economizando, aplicando. Exemplos mágicos, tanto no mercado imobiliário quanto qualquer coisa, né? Eles dizem, vai dar um passinho de cada vez, você chega lá. O fator tem uma multiplicação aí, né? Seja Isso. racional, mantenha a sua fé, trabalhe, aquela coisa, invista direitinho. Mas a pessoa de repente chega e diz, isso aqui não é para mim. Eu quero ficar rico rápido. Não, eu desisti. Não é. Por que as pessoas têm dificuldade em escolher um caminho de longo prazo? Pronto. Aí é uma outra história, duas histórias bem interessantes, uma que toca muito brasileiro, especificamente, tá? Que é o imediatismo. Nós temos uma questão cultural aí, histórica, a gente pode citar a questão, o tempo que nós passamos aí, da década de 80, até início da década de 90, com hiperinflação e tudo, só estou fazendo um recorte para explicar um pouco esse nosso imediatismo. Nós não fomos, pelo menos a geração aí, da minha geração para cá, posso falar, né? Não fomos acostumados a fazer um planejamento de longo prazo. Esse é o ponto do imediatismo. Nós somos, eu acho que na América do Sul,
nós estamos em primeiro, em segundo lugar, né, como sociedade mais imediatista, nós queremos as coisas muito rapidamente. E Essa é uma questão. olha que a vizinhança não é muito boa, né? A vizinhança é uma Não, porcaria. mas pelo menos pesquisas apontam que nós somos bem piores, tá? Somos Bom, ruins entre os ruins. nada boa, né? Nada bom. E tem outra questão que aí vai abranger todo o ser humano, né? Que é, volto de novo à questão do comportamento. Olha só, pensar é algo que é uma ação que consome muita energia, muita energia. Quando você planeja, quando você espera algo acontecer, você concorda que você vai colocar ali um tanto, né, um quanto aí de racionalidade de pensar, né? Porque você está planejando, você está. Então, é natural que nós, seres humanos, por uma questão de sobrevivência, o corpo da gente, a mente, ela deseja economizar todo o custo de energia. Então, a gente quer a coisa para agora, a gente não quer esperar, a gente não quer pensar em planejar, a gente quer que aconteça nesse exato momento. Essa é uma questão, tá? Então, pensar consome muita energia por uma questão de autopreservação, o próprio organismo, a mente, tudo, quer fazer todas as coisas que consumam a menor quantidade de energia possível. Então, a gente faz aquela coisa imediata, a gente segue a manada. Se todo mundo está ganhando, ganhou ontem, hoje eu não paro para refletir se o momento hoje é adequado, porque isso vai me consumir energia, eu vou seguir o que aconteceu ontem, coisas desse tipo. Uma outra questão que está relacionada com isso, que a gente pode dizer que também entra aí, interfere também o nosso componente cultural histórico, né, como eu falei anteriormente, mas tem muito aí do ser humano também, de como a mente funciona, a gente tem dificuldade de ficar pensando no futuro, planejando o futuro. Por que essa dificuldade? Posso citar aqui que para nós é um pouco desconfortável pensarmos, por exemplo, que daqui a 30 anos, né, eu vou ter 80 anos, ou que eu poderia não estar mais aqui, tá? Eu estou falando de coisas que estão a nível do Aquela coisa, inconsciente. o medo freudiano da morte, né? Eu escrevi sobre isso, eu Isso, tenho um livro, foi? É isso eu tenho um aí. livro pela editora Record, o Evangelho segundo a Filosofia, que eu fiz um capítulo específico sobre a morte. E Ai, que aí eu ótimo. abordei todas as questões da psicologia e cheguei à conclusão de que as pessoas evitam de todas as maneiras possíveis Sim, pensar sim, que elas são sim, mortais, sim, racionalizar isso. Muito difícil. isso. Não sei se eu acertei dentro da sua. Sim, é perfeito. Então, veja bem, você pode, então eu vou usar assim, você agora, tá? Aurélia, me permita. Você verbalizou isso, né? Você verbalizou, você escreveu sobre, mas Eu tive que pensar muito, tive que pesquisar muito, tive que fazer todo o isso, levantamento, tive que isso, ficar com a mente aberta, que é muito difícil. Né? Quer dizer, para a mente aberta para as coisas que você não está acostumado ou que não tá. são agradáveis. Que são tabus também para a gente, são crenças. Então, você sabe disso, você escreveu, você pesquisou, como você disse agora, você abriu a sua mente para acessar isso. Mas eu penso que, eventualmente, aí eu vou, né, minimizar aqui a minha fala, que eventualmente você pode se comportar completamente desconectado de tudo isso que você construiu, quando você se deparar com algo que aí no seu inconsciente, na sua emoção, vai trazer aquele pânico, aquele medo da possibilidade da morte. Você, agora imagine quem não acessa nenhum, né, não acessou nenhum tipo de conhecimento, não se debruçou sobre a ciência, não estudou as pesquisas, não leu aí o que tem de místico, né, de mistérios da vida. Imagine como essa pessoa não é reativa em relação a esse planejamento. Tipo assim, olha, o que você ouve, eu ouço muito falar isso, não é porque eu trabalho dando cursos, palestras sobre saúde financeira e sobre esse comportamento financeiro empreendedor, o que a gente ouve bastante não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Então, assim, esse não sei nem se eu vou estar viva amanhã, então deixa eu usar É um hoje, péssimo viver a vida conselho, né? hoje. É um péssimo conselho a dizer, viver o seu dia como o último. É bobagem, Não é, né? É. não é bem assim, não é Não, verdade? inclusive eu É, vou começar não uma é. série agora mês que vem, já vai entrar no canal,
que é a filosofia dos ditos populares. Eu vou analisar Maravilha. filosoficamente esses ditados populares, né? Quer dizer, não deixe para amanhã, fazer hoje. Aquelas coisinhas, né? Bem Isso. básicas, né? Então, quando eu falo de crenças financeiras, eu tenho um curso, eu estou agora, não vou poder fazer agora, Aurélio, porque eu sou pré-candidata hoje a vereadora pelo Partido Novo, aqui por Salvador. Vamos falar Então, eu disso depois. estou. Isso, vamos falar sobre isso, muito importante usar, né, dar minha contribuição, mas eu estou com todos os meus cursos presenciais, assim, já para fazê-los online. E eu tenho um curso sobre crenças financeiras que eu pego todos esses ditos populares, provérbios em relação ao dinheiro, à prosperidade, e quanta desconstrução tem nisso, né? Muita desconstrução. Ah, Então, mas voltando... tem um que eu gosto e Diga. sigo, viu? Hã? Tem um ditado sobre dinheiro que eu aprendi uns anos atrás, eu gosto e sigo. Faz 20 anos que eu aprendi e Diga. não esqueço. Dinheiro não aceita desaforo. Ah, mas esse é ótimo, esse é o bom. Esse é o bom, com certeza. Então, respeite, né? Respeite o dinheiro. Não O dinheiro é desperdice, não jogue energia. fora. O dinheiro é uma energia poderosa, forte, é uma ferramenta para que nós consigamos realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Então, uma coisa bem importante que eu falo, já que você tocou nesse assunto aí, do dinheiro leva desaforo, que eu falo muito nos meus cursos, nas minhas palestras, não faça as coisas por dinheiro nem pelo dinheiro. Não trabalhe para ganhar X. Não diga eu quero ficar rico, eu quero ganhar 1 milhão. Não. Diga, eu quero construir a minha casa, eu quero comprar o meu carro, fazer a minha viagem maravilhosa, eu quero ter sustentabilidade na minha terceira idade, poder comprar os meus remédios. Então, planeje os seus objetivos, as suas experiências. E o dinheiro é a ferramenta que vai levar você. Então, quando você tem um objetivo, você sabe quanto ele custa, quanto você precisa amealhar diariamente, mensalmente, para conquistar, aí sim você está conectado bacana, de forma bem legal, com a energia do dinheiro, mas principalmente com a energia da sua vida. Tá? Então, as pessoas não devem trabalhar pelo dinheiro, e sim Você para realizar. falou de uma coisa que quem tem carro, casa, claro, algumas pessoas já têm carro, já tem carro, tá? É demais, assim. Imóvel deveria Sim, nem ter comprado. Né? Comprar muito imóvel dá problema. Às vezes, se você não souber gerir, se não tiver sim, tempo para gerir, é complicado. Bom, isso. mas o que eu sempre digo para as pessoas, eu sempre disse para todos os meus colegas, para os meus amigos, dois conselhos. Você vai me dizer se o conselho está correto. Não confie em sistemas de previdência, seja públicos, seja privados, para garantir uma vida confortável no final da sua vida. Isso. Você tem que construir um patrimônio realmente seu, né? Que calcular a renda, a renda, calcular por baixo a renda que ele vai dar, né? Calcular de forma pessimista a renda que ele vai dar. Isso. Bem E conservadora. conservador. Por quê? Se faltar dinheiro aos 20 anos, você dá um jeito, você vive e sobrevive. Isso. Agora, faltar dinheiro aos 80, você não tem mais o que fazer. Com certeza. Tem uma frase bem bacana, mas às vezes minha memória falha e eu não sei o dono da frase, que é um pensador aí. É assim, você pode não ter dinheiro aos 20, mas você não pode envelhecer sem ele, alguma coisa assim, que é isso que você falou. Então, e aí a gente volta àquele exemplo que você deu, né, da gente, dessa conversa, da gente não, a gente ter receio. Todo mundo, eu acho que em algum momento tem, de algum tamanho tem, aquele medo, aquele pânico de ter que pensar na terceira idade, de ter que pensar que vai envelhecer, porque a gente envelhece diariamente, né? Mas que vai chegar lá ou que não vai conseguir chegar lá. E aí vai se boicotando nesse planejamento. Então, é bem interessante, e eu até parabenizo você, porque trazer esses conhecimentos, conversar assim, dessa forma natural, isso vai ajudando as pessoas a se conectarem. Eu falo muito uma coisa bacana, a gente precisa de autoconhecimento e de conhecimento sobre as coisas, para que a gente possa se proteger de nós mesmos, né? E do que está posto aí. Então, você primeiro, a pessoa precisa se proteger de si,
quando ela começa a se conhecer, faz o processo de autoconhecimento, conhece sobre suas emoções, percepções, seu comportamento, ela começa a fazer a grande coisa da vida, sob o meu ponto de vista, que é se proteger, né? Porque a gente faz muita coisa que a gente não percebe que está fazendo. O comportamento reativo, uma série de questões. Então, é bacana estar falando sobre isso, falando sobre o comportamento humano. A psicologia, ela vai aí permear todas as áreas da nossa vida, porque é a ciência que estuda o comportamento humano. Então, nós vamos estar nos comportando, né, em todos os lugares, de todas as formas, em todos os setores. É bem interessante isso. Sim, vamos falar agora sobre sua candidatura a vereadora pelo Novo. Vamos, Que vamos. é a primeira vez que você concorre? O que te motivou? Pois é, a primeira vez, Aurélio, a primeira vez. Eu posso lhe dizer que, como a maioria, sempre tive a política, fora da política, trabalhando, eu nunca tinha tempo, né? Quando aconteciam os pleitos aí, as eleições, era um momento que eu me sentia muito mobilizada, nunca deixei de votar, nunca, porque tinha ali aquela semente da cidadania, sementezinha, precisam ser regada, né? E eu sempre votei fazendo escolhas, tipo assim, não gosto muito disso, mas é o melhor que eu penso. Bom, agora, nas últimas eleições presidenciais, para mim foi mais um momento bem difícil de votar, mas foi também um momento em que eu estou, né, estou desde 2015, vivendo uma outra fase da minha vida. Me aposentei em 2015 do banco, passei a trabalhar com educação financeira comportamental, e eu posso dizer que eu estou, desde então, com mais tempo para pensar. Então, nas eleições últimas, isso me mobilizou bastante, todos esses acontecimentos políticos recentes, e então eu busquei, realmente, eu tive esse comportamento, né, de cidadania, de exercer o meu dever, e busquei, olhei os partidos, não que eu tivesse totalmente por fora, eu, como bancária, no sindicato, eu sempre estava em contato com alguma coisa da política mais afastada. Bom, então eu conheci o Partido Novo, fiquei assim, bastante feliz com aquelas propostas, os valores, votei no Amoedo, naquele momento realmente vi que ele era alguém para nos dar, né, um novo mote, um novo caminho. Então, infelizmente, não deu, não foi o momento. E a partir daí eu passei a ficar naquela paquera com o Partido Novo, né? Eu sempre estava no site, olhando. Eu comecei a sentir vontade de atuar mais, como filiada, nunca me filiei a partido nenhum. Mas isso, imagina, eu fui fazer essa filiação agora em 2019, ano passado. Eu falei, chega de ficar, né, protelando isso. Me filiei ao partido em 2019 e sempre olhando, vendo o Instagram, e vi, então, o processo seletivo do partido, que foi outra coisa que me encheu muito os olhos. Né? Olha só. E eu falava, no passado eu falava sobre isso, né? Eu sou uma profissional hoje do mercado financeiro há muitos anos, da academia, ensinei, sou professora de finanças. Então, a gente apresenta currículos, né? Tem que ter lá, quem é que você estudou o quê? Você trabalhou onde? Você está apta, tem competências e habilidades para este cargo? Porque posso ter para esse, mas não posso não ter para outro, né? Então, por exemplo, eu adoro música, gosto muito de cantar, mas eu jamais vou ser contratada como cantora, porque não trabalhei, né? As habilidades, não busquei as competências. Então, fiquei muito feliz com o processo seletivo. E eu falei, gente, é agora. Aurélia, eu falei, é agora. Eu cheguei no meu momento de contribuir mais. Desde 2015, eu trabalhando com educação financeira comportamental, eu venho fazendo um trabalho social, batendo em várias portas, oferecendo cursos, palestras gratuitas. Fiz algumas e outras não consegui, porque não encontrei abertura, não encontrei chance de fazer. Tem um ano que eu iniciei um programa numa rádio comunitária em Cajazeiras, o programa Saúde Financeira para a Paz, um trabalho social que eu fiz, e parei agora por conta do TSE, né, da lei eleitoral. Bom,
Então, reuni tudo isso e falei, o meu momento é agora. O momento em que eu posso fazer, porque agora eu posso disponibilizar o meu tempo à medida que eu desejar, porque eu organizei a minha vida para isso. Eu já tenho alguma experiência como administradora, como gestora de contas de pessoas jurídicas nos bancos que eu trabalhei, como professora, eu sei planejar, eu sei montar um projeto, eu tenho muitas ideias. E os valores, os princípios do novo casaram assim com a minha vida, com a minha história de vida. Então eu falei, gente, eu vou fazer isso, eu vou me candidatar. Eu vou falar para as pessoas sobre as coisas que eu penso, sobre como eu vejo a saída. Aquela saída, ela é lenta, ela é paulatina, mas existe saída, sim, eu acredito. Eu sou uma pessoa muito esperançosa, uma esperança ativa de fazer. E aí, pronto, entrei no processo seletivo, foi muito difícil, tive que estudar política, nunca estudei política, tive que estudar Constituição, direito político, né? A lei de diretrizes aqui da cidade. Então, isso aconteceu de novembro para cá. Eu estou dizendo a você agora uma coisa, vou dizer para você uma coisa. Eu estou trabalhando bastante, muito. Eu dizia que eu tinha trabalhando muito na minha vida, porque eu fui professora ao tempo que eu fui bancária, trabalhava 3 turnos, eu fiz um mestrado, eu fiz uma pós-graduação, eu tenho vários cursos, mas eu estou trabalhando mais do que nunca. Eu estudo o dia inteiro, eu estou aprendendo a fazer as coisas, mas eu estou muito feliz. Então, hoje eu sou pré-candidata, vereadora pelo Partido Novo, muito feliz pelo Partido Novo ter acontecido na vida do Brasil. Muito feliz. Você deve saber, falar de Salvador, né? Trazer isso Sim, para a nossa cidade, porque eu vou concorrer a vereadora da sim. nossa cidade. É a minha cidade também, mas você é natural de Salvador ou não? Não, não sou. Sou de Crisópolis, mas eu estou aqui desde os 15 anos de idade. Eu Então, também não sou natural de é a minha Salvador, mas segunda. a maior parte da minha vida já é em Salvador e Isso, considero minha cidade. Eu e Túlio, isso. meu filho, que você temos Sim. nos últimos 2 meses, a gente visitou todos os bairros de Salvador, todos, sem exceção. Fazer um documentário que está saindo no canal. Já saíram 4 blocos, vão sair outros blocos, sobre a história dos bairros de Salvador, a condição atual. E uma das coisas que me emocionou nas visitas aos bairros, coisa que o Novo tem programa, em termos de psicologia também, para casar com a psicologia, é que em lugares, bairros pobres, você vê escola particular, privada. Escola privada que não cobra muito, mas é privada. Sim, sim. Eu imagino o esforço que essas famílias fazem, ter seus filhos em escola privada, tendo do outro lado todo o assistencialismo possível e imaginável, porque na escola pública você tem uma educação, que geralmente não tem. Mas você tem a merenda, você tem livros, você tem isso, você tem aquilo. Isso. Todo o assistencialismo está do outro lado. Né? E as pessoas fazem, largam tudo aquilo. E também o empreendedorismo dos bairros. A gente vê uma coisa muito. Bairros mais pobres de Salvador. Não nos muito pobres. Coisa rara. O existe, mas é raro. Mas em alguns bairros, por exemplo, os medianos, Alda Lima, São Caetano, É a verdade. região de Cajazeiras, Liberdade. Cajazeiras, minha região. Minha Região grande. região. Não, estivemos lá, Cajazeiras, Fazenda Grande, É, Boca da Mata, isso, né? Estivemos por todos os lados lá, Águas Claras, isso. tudo eu conheço muito bem ali. Viu como aquilo está forte, né? Tem shopping, tem Oh, como exatamente. desenvolveu a iniciativa Então, em qualquer lugar existe pessoas querendo empreender, querendo apostar, fazendo esforços. Se você vê isso, e também aí junto com a ideia do voucher, né, que eu acho que é uma ideia linda do Partido Novo, de ajudar essas pessoas que estão querendo escolher a escola para o seu filho. Isso, isso. Eu conheço também, como gerente não, mas como funcionária do banco, eu trabalhei 31 anos, como eu falei, dos 31, 20 eu fui gerente de pessoa jurídica. Então, o gerente de pessoa jurídica, principalmente em bancos de atacado, como eu trabalhei, ele está 70% na rua, né?
O dono da empresa não vai ao banco, né? O empresário médio aí, ele não vai ao banco. Então, eu conheço Salvador bastante, a periferia de Salvador bastante, nas minhas visitas às empresas, ok. E agora, nesse último ano, fazendo esse programa de rádio em Cajazeiras, eu pude acessar de novo Cajazeiras, tinha muito tempo que eu não ia lá, e isso que você falou também me chamou bastante atenção e me chama bastante atenção. Duas questões aí que a gente vai falar, da educação e do empreendedorismo, mas que está tudo ligado na educação. Olha só, meu grande mote, a minha grande bandeira é a educação. E aí, gente, todo mundo fala de educação. Todo mundo fala de educação, mas, de fato, na educação pública, porque a gente tem que começar ali, do que está disponível a pobreza, para a pobreza extrema, para as pessoas que ainda estão ali contando o recurso, a gente tem que trabalhar na base para que a gente possa trazer essa corrente para todos. A escola pública municipal, vamos falar de Salvador, que já tem avançado, eu não vou tirar méritos aqui de forma nenhuma, mas precisa de um olhar para uma educação de qualidade. E eu vou trazer aqui para você, Aurélio, Porque um dinheiro tem, fato. dinheiro a gente vê. Sim, Em todos os bairros onde a gente chega passou, as escolas municipais estão lindas, estão assim um brinco. isso. Ah, E tem dinheiro. gasta dinheiro. Agora, a qualidade não melhora. Isso. Pois então. Vamos falar da equipe da escola. Olha só, um professor de uma escola num bairro que tem um nível de violência urbana elevado, que essa família, essa criança também sofre de alguma forma a violência doméstica, porque a violência não é só física, tá? A violência é psíquica, emocional, ela é forte e ela contribui bastante para dificultar o ensino-aprendizagem. Nós temos aí uma série de questões, para não ficar detalhando aqui. Então, esse aluno que chega à escola, que ele pode trazer uma série de problemas, e a gente sabe que tem muitos, as crianças e os adolescentes estão sofrendo bastante de questões emocionais e psíquicas, por tudo isso que a gente está vendo aí na sociedade. A equipe escolar, ela não dá conta, o professor está ali com uma ementa para ele cumprir, como é que ele vai atender um ou outro? Então, nós temos uma série de problemas E na ele trabalha escola, com medo, né? também, Essa questão, principalmente, os bairros estão dominados por facções isso, e isso reflete dentro da isso. escola. Pois é, então nós temos uma lei aprovada, uma luta de quase 20 anos dos Conselhos Federais de Psicologia e de Serviço Social, que finalmente saiu agora em novembro, dezembro de 2019. Tudo bem que essa lei ela está bacana até porque está bem enxuta, mas também faltou, do meu ponto de vista, uma coisa mais objetiva. Ela insere, ela fala sobre a inserção dos psicólogos, né, através da psicologia escolar e do assistente social na escola. Olha o ganho que vai ter a educação pública municipal com a inserção desses dois profissionais se unindo à equipe escolar, ajudando, trabalhando com projetos pedagógicos, com atendimento, que a psicologia escolar tem um atendimento específico, é um atendimento voltado para a cognição, para o desenvolvimento da aprendizagem. Então, ele vai estar trabalhando aquelas crianças que estão apresentando algum tipo de déficit, de desinteresse, entendendo isso, e assistência social trazendo a família para a escola, para entender os processos. Então, voltando ao que você falou, tem muito trabalho a se fazer para nós termos um ensino, um resultado com qualidade. Eu fui professora da educação fundamental também, por 6 anos, eu fui professora do Estado à noite. Eu sempre trabalhei à noite. Estudava, trabalhava, enquanto eu trabalhava no banco, porque a educação é minha paixão. Então, como eu falei, eu sou professora de formação. Eu ensinei no Estado durante 6 anos, à noite, em locais assim bem delicados. Naquela época, eu ensinei no Beiru, hoje, Tancredo Neves. Eu ensinei no Pelourinho, antes da reforma. Então, estou falando desse público que chega à sexta, sétima, oitava série, que você não vê que não tem nenhuma condição, deveria estar lá no terceiro ano ainda, primário.
E também como professora de nível superior, né, que sou também há mais de 10 anos, é bem sofrido para um professor receber alunos, pessoas inteligentes, pessoas competentes, esforçadas, muitos, mas que falta base. Eles têm dificuldade de compreensão de texto, de raciocínio lógico, de escrever, de falar bem a língua. Tá? Isso tudo é lá na base. Então, vamos voltar agora para a base, que é a educação pública municipal, a educação infantil. Nós precisamos e podemos fazer, desenvolver na escola pública da educação infantil, que é municipal, a educação de Salvador, a escola de Salvador, a educação financeira, que já é lei, tá? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, finalmente, cansada de ter uma lei aprovada e que nunca era colocada, colocou, a partir de 2020, como um tema transversal. Aí veio a pandemia, eu não sei como é que está isso, mas eu vou atrás. Educação financeira, por tudo isso que nós falamos aqui desde o da nossa sessão aqui, estou chamando de sessão, ó, psicologia, do nosso vídeo. Não, eu já fui adepto quando eu era novo. Bom, quando eu era novo, eu era de esquerda e acreditava em psicanálise. Então, eu fiz Mas tem muitas psicanálise. contribuições. Tem muitas contribuições. A psicanálise contribui bastante. A gente pensa um pouco de tudo e chega a um estado de arte, eu penso assim. Tá? É uma chance de conversar com uma pessoa. Então. Então, educação financeira. A educação financeira. Imagina você começar a trabalhar a educação financeira na infância. Olha que ganho para o ser, para a autonomia que ele casa com o novo. O novo, ele deseja, ele quer que nós tenhamos e que sejamos autônomos, né? Que possamos usar a nossa liberdade com responsabilidade, não sermos teleguiados. Quando você acessa os conceitos e os conhecimentos da educação financeira, e eu ainda boto uma pinçada aí que é comportamental, eu criei um método, você está dando ao ser humano tudo que ele precisa, que é ele ser dono da vida dele. Associe isso a uma educação empreendedora, a educação emocional. Gente, isso é fantástico, isso não é sonho, isso nós temos, inclusive já temos aqui no Brasil, tá? Um método criado pelo Cury. Lembra a primeira? Eu sou assim, eu esqueço às vezes as palavras, tá? Augusto Cury. Isso! Exatamente. É porque eu esqueço algumas palavras. Eu falo 300 horas, viu, Aurélio? Eu E de vez em também, quando some a esqueço palavra. muito. Eu esqueço quase tudo. Nesse Então, caso eu lembrava, mas eu esqueço muito. ele tem um método de educação emocional que já tem algumas escolas privadas, eu não sei se públicas, tá? Então, fechando aqui, nós precisamos melhorar a qualidade do que é entregue, nós precisamos ajustar alguns procedimentos com o alunado em sala, na escola, quantidade de alunos por sala, né? Esse contato da família, trazer a família, a comunidade para a escola. Então, tem muita coisa que pode ser melhorada, eu sempre acredito que a gente pode melhorar, mas e falando assim, especificamente, nós precisamos dar mais atenção à escola, educação infantil, para que a gente possa, de fato, dizer, estamos construindo o desenvolvimento econômico e social, porque pontes, viadutos, praças, tudo isso é muito importante, principalmente a praça, que socializa, os viadutos também, que deixam a gente com mobilidade na cidade, tudo isso é muito importante. Eu vejo as praças nos bairros populares de Salvador tão vazias, nos bairros ricos. Pois Nós não somos fãs da praça, coisa que pegou em Salvador. Aqui onde eu moro, eu até vejo uma praça bem frequentada. Eu penso que na periferia, ou nos bairros mais distantes, eu penso, tá? Que isso tem uma ligação também com a questão da segurança, da violência. Temos que ver isso.
Temos que ver. Acho que tudo tem que ser muito compartilhado. Voltando só um pouquinho aqui, a Lei 13.935, que foi aprovada agora, eu estou com um movimento, já estou com abaixo assinado, pedindo ao prefeito, ao secretário de Educação, que nós, não só nós, psicólogos e assistentes sociais, mas a sociedade civil participe desse programa, né, desse planejamento da inserção desses 2 profissionais na escola pública, que deve e tem que acontecer em 2021, porque agora, final do ano, já vence, né, tem que fazer, e a gente tem que fiscalizar. Porque senão não acontece. Você Né? falou uma palavra agora que vai colocar outra questão. Deixa eu falar um pouco sobre economia. Vamos falar sobre economia? Sim, Economia que vamos. envolve o público e o privado. Uhum. Eu escrevi a História do Brasil Vira-Lata há pouco tempo, e tem o último capítulo é sobre a história econômica do Brasil. A história econômica. Sim. Levei anos pesquisando, não é fácil. Eu não sou economista de formação, então eu tive Nem praticamente eu. que me formar em economia para poder entender os conceitos macroeconômicos. Isso. Bom, a conclusão, isso é uma questão em economia, todo mundo sabe, a produtividade geral dos fatores é o fator determinante da riqueza total de um país, de uma determinada comunidade, de qualquer lugar. Se você tiver confiança, você tem. Continuou. Se a produtividade geral dos fatores, você está rico. Se você tiver a produtividade geral dos fatores, você está. Exatamente, tão certo quanto isso, é matemático. O que não é matemático é a questão da confiança. Por quê? E onde há um déficit de confiança das pessoas umas nas outras, isso trava a produtividade geral dos fatores. Você tem confiança, as trocas voluntárias acontecem. Ninguém conseguiu até hoje, né? Há confiança, as trocas voluntárias acontecem, a economia gira e produtividade. Tudo. O Brasil tem um dos piores índices do mundo. Nós não confiamos em outros, isso é autodepreciativo também, por isso o nome do livro, História do Brasil Vira-Lata, razões históricas da tradição autodepreciativa brasileira, que não vem de hoje, e mina essa confiança no brasileiro, e é praticamente contraintuitivo. Claro que isso tem uma solução muito simples, né? Você começar a punir quem trai a confiança do outro ou trai a confiança. Isso é um dos princípios, inclusive, que o Novo defende, né? Corrupção. Exatamente. Não só a corrupção, quanto ao logro, né? De passar o outro para e ficar por isso mesmo. Né? Mais caro do mundo, aquilo que ele tem que funcionar. Esse é um princípio. Mas tem a parte de baixo também. Por que as pessoas estão de cima para baixo? Mas não funciona também porque de baixo para cima não funciona. Por que as pessoas não têm? A gente tem história, você acabou de falar, né? Nós temos história. Bom, vamos agora correr um pouquinho na psicologia também, tá? Bom, Eu fiz a pergunta nós. justamente para ter a abordagem da psicologia sobre esse problema da confiança. Então, vamos lá. A confiança tem uma relação direta com o risco, né? Então, você não confia porque você está receio se tem um risco ou não tem um risco, que tem uma relação direta com o medo, né? Então, se você não confia é porque você tem medo de alguma coisa. Isso está ligado, essa coisa do medo, da proteção, da autoproteção, está ligado com o nosso, vamos dizer assim, nosso cérebro mais primitivo, que é o reptiliano, tá? Então, isso é uma constituição, tá? Da nossa formação aqui cerebral, que está posto, ponto. Nós temos não só isso aí, nossa, vamos dizer assim, nossa origem, né? Mas nós temos aí hoje o nosso racional, né? Nosso neocórtex e tudo mais. Só que, em função, né, provavelmente, dessa ausência de uma educação, eu falo muito de educação, mas assim, de conhecimento, tá? De experiências Também chama vivenciadas déficit, com a ciência. déficit, Hum? déficit, 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 eu sempre. Déficit. Déficit cognitivo.
Sim, nós temos aí um processo, né? Aí está posto, a gente sabe o quanto nós precisamos ainda de uma evolução geral aí na nossa base da pirâmide de acesso à informação de qualidade, que essa informação se transforme em prática, tá? Então, é um ponto que é importante. E nós temos uma história brasileira aí, na nossa sociedade, que nos coloca nessa posição de descrença. E o pior que eu vejo é que essa experiência de descrença, de não poder acreditar, ela está ficando mais visceral, porque nós já tivemos, aí estou falando até da política, claro, da política, mas você lembra da lei Gerson? E você sabe que eu não estudei ainda por que isso aconteceu. Aí você que é um historiador, um dia me fala, tá? Porque na década de 70, né? É uma propaganda de um cigarro. O Gerson está arrependidíssimo. Foi terrível. Coitado dele. O Gerson era um bom jogador da seleção brasileira de Sim, futebol. isso eu até sei. Tinha propaganda do cigarro. Na época podia propaganda do cigarro. Aí tinha o cigarro Vila Rica. Aí o Vila Rica era um cigarro barato. Assim, o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Então, Gente, leve vantagem comprando Vila Rica. Não tem nada de errado em levar vantagem comprando cigarro mais barato. sim, Mas aquilo virou a lei de Gerson. mas essa frase, olha, o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Vou pensar rapidinho uma questão de crenças. Na década de 70, eu morava em Crisópolis, Bahia, que tinha sido Vila Rica, por isso que eu ri, tá? Veja, eu lembro dessa frase, eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro disso, você acredita? Uma cidade que não tinha nem energia elétrica. Não tinha energia elétrica, eu via as coisas no rádio. Então, o que acontece? As crenças, elas moldam o nosso comportamento. As crenças são todas as experiências, tudo que nós aprendemos com o mundo, com a família. Então, ela tem um foco aí, um poder muito grande na nossa infância, quando a gente está formando o que somos, né? E como vamos caminhar. Então, pensa uma frase dessa. Eu não estou trazendo isso como uma justificativa única, não. Eu só estou pensando coisas, tá? Pensa uma frase dessa, fazendo parte da história de um momento do país, no momento que ele, um jogador, né? Na época que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, não é isso? Olha só. Então, o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. E depois você começa a ver, né? Você cidadão, você Não, quem dera começa a ver uma gostasse série. mesmo. Oi? Num determinado sentido, porque a frase tem vários sentidos, né? Várias Sim, interpretações. Num determinado sentido, quem dera gostasse. Não gosta. sim. Se gostasse, não estava nessa É, pobreza que nós estamos. Não era um país mas, pobre. mas foi levado para o sentido de que levar vantagem seguinte, é o jogo É, do levar vantagem. ganha-perde. Exatamente. Levar vantagem passando o outro para trás. Isso, o jogo do O ganha-perde. comercial do cigarro não Hã? tinha nada com isso, não propunha Não, isso. Propunha para não. levar vantagem e, vou economizar aqui. Isso é levando vantagem. Vou levar vantagem de comprar no supermercado, abrir um novo supermercado, está mais barato, eu vou lá, vou levar vantagem. Não tem problema nenhum, levar, pelo contrário, a gente quer que as Não. coisas aconteçam. Mas pegou, aí teve um Mas peso aí. pegou essa questão da malandragem, todo esse estereótipo que se criou, Zé Carioca e tal, isso vem de longe. É. É, Eu não vou nem entrar nessa coisa da história, porque se a gente for falar, tem, né, uma vertente Bom, aí que fala, né, o dos meu livro, o habitantes. meu livro é um Não vou inventário, falar. o meu livro é o maior inventário, perdão da imodéstia, é o maior inventário sistemático que publicado, ele é referência, né, sobre essa questão da autodepreciação ligada a todos. Eu quero ver, eu quero ler seu livro, quero ter, depois você me passa. Mas então, ó, eu estou falando, eu pensei uma coisa de crença, que é uma coisa importante, mas a gente vai ver aqui a história, e a gente vai falar da política, então. Olha só, como é que eu defendo, Meire Cardeal, hoje, pré-candidata pelo Partido Novo, que falo da minha vida, da minha experiência de vida, de quanto eu lutei, de quanto a educação me transformou, de quanto eu sou uma pessoa justa, honesta, verdadeira, sincera, quero ajudar com o meu trabalho, quero contribuir, a palavra melhor é contribuir com a minha experiência, com o meu trabalho. Aí eu vou
acesso uma cadeira, acesso um mandato e, gente, além do meu salário, eu recebo vale transporte, vale refeição, terno, combustível. Gente, com salário de vereador, eu preciso tudo isso de penduricalho, enquanto que a população aí, nós temos um nível de desemprego, nós temos... Você disse que foi para Cajazeiras, quarta-feira eu estava lá, no Pinicão, numa invasão, não tem energia elétrica, não tem um poste da prefeitura, não tem uma escada. É uma pobreza extrema. Então, como é que eu sou vereadora de uma cidade onde nós temos bolsões de miséria na cidade? E vou lhe dar um exemplo agora. Você falou do mandato da Câmara de Vereadores, de quanto a Câmara de Vereadores gasta, para que ela serve. Nós tivemos um dos bairros que é um dos mais pobres de Salvador, Arraial do Retiro. Aquela região ali da BR Sim. os mais pobres, menor, está medida, é um dos menores renda per capita, a média do bairro. E estava lá a faixa, como a gente viu em vários lugares, a gente viu, estava nos lugares mais pobres. Faixas agradecendo o vereador porque trouxe. Então esse papel de despachante do vereador, que custa mais do que o benefício que vai lá para o bairro. Coisa completamente ilógica, irracional. Isso não é representação. Não, Né? não. Então, isso chama atenção. Então, você estava lá no invasão lá em Cajazeiras. Isso, Qual, tive lá. qual é o seu papel lá? Você pensa em... Pronto. Eu fui lá por uma circunstância, porque eu falava na rádio, né? E eu sempre dizia, se vocês tiverem dificuldades e quiserem falar comigo sobre finanças, e essa pessoa me contatou logo no início da pandemia, uma moradora de lá, me pedindo ajuda desesperada, porque ela estava sem conseguir dar entrada no auxílio, tá? Emergencial, que ela soube que ia ter, como é que ela fazia? Bom, eu vou resumir essa parte. Ela teve muitas dificuldades, porque ela tinha um erro no nome da mãe, e eu e uma grande amiga minha, nós conseguimos resolver, ela recebeu. Mas aí nós ficamos em contato, tá? E eu falei, poxa, eu vou conhecer esse local, porque eu fui muito a Cajazeiras, mas não fui lá. Então, eu fui com a intenção, e vou voltar lá com a intenção, bom, eu fui conhecer, então já me deixou bastante mobilizada o que eu vi ali, tá? Porque o bairro de Cajazeiras é um bairro que tem um desenvolvimento. As ruas tem saneamento, as ruas estão bem calçadas, tem uma série de coisas para melhorar, mas é um bairro que vive, tem uma dinâmica. E colado As ali, ruas, as ruas principais de Cajazeiras, Águas isso, Claras, as principais, isso. a Fazenda Grande e Boca da Mata, que são 4 bairros dali, aquele bloco, né? Elas estão Isso. todas. Eu não conheço, Estão todas Boca da agora. Mata eu nunca fui, tá? Eu Boca da confesso, Mata nunca fui em Boca da Mata. pela. Mas o fato é que Mas lá aí é uma invasão. mas o que Hum, acontece? Você tem em torno Cassange, que é um problema até hoje, né? Você no problema aquele Cassange original, né? Que é eu não mais conheço ou menos também. isso. Você tem a Estrada Velha, que ainda tem aqueles bolsões, né? Isso, E, não conheço. e toda a encosta de Cajazeira voltada para Nova Avenida, que é a 29 de março, ela é subhabitação. É o chamado aglomerado subnormal. É que a gente não vai usar o termo favela, até porque favela não descreve nada. É um termo Sim, técnico, sim, subhabitação ou aglomerado subnormal. E é esses isso. problemas aí. Por quê? Porque o Miolo Norte está crescendo, o Miolo Norte está se desenvolvendo nessas áreas. As áreas melhorou muito, Águas Claras melhorou muito, aquela coisa toda. Uhum. Eu disse, recebeu saneamento, recebeu praças, e praças Isso, lindíssimas. A prefeitura está com praças. isso. Eu vi praça em Água Claras, vi praças em Moradas da Lagoa, lá perto do Outros, né? Praça bonita da prefeitura. A escola municipal muito bonita, tá tudo certinho. Agora, o problema é que problemas de habitação aí que renda, né? Eles vão resolver isso. Não que Salvador Isso. tenha pressão demográfica. Salvador deixou de ter pressão demográfica já faz uns 10 anos. Mas continua essa pressão. Pois é, então, você perguntou o que é que eu penso, né? Então, eu vou, inclusive, voltar lá essa semana. Eu já entrei em contato com o líder comunitário de lá. Primeiro, eu quero entender e ouvir. Eu já fiquei sabendo que o terreno lá é da Embasa, ok?
Para mim, não justifica ser esse o motivo da prefeitura não ter conseguido colocar aí o mínimo de possibilidade ali de uma escada. A escada, as escadas, não tem uma só de acesso, que é bem um nível bem grande aí lá da avenida para o final, né, do morro, vamos assim dizer. As escadas são terríveis. Estava fazendo sol no dia que eu fui e eu não conseguia nem subir nem descer sem me apoiar. Tá? Então, é uma coisa assim, impraticável. Eu vou ver quantas famílias moram lá, mas tem muita gente lá. Então, eu vou ouvir as demandas deles, eu vou entender aquele processo. Sei que tem pessoas lá que moram já há 10 anos, há 15 anos. Vou buscar entender a questão do local, daquele terreno com a Embasa. Soube também que já teve vereador lá que fez medição de escada e nunca mais voltou, o que eu acho um absurdo. Eu entendo, e a população precisa entender que não se resolve todos os problemas e nem de vez. Então, ok? Agora, você não voltar, você não comunicar. Por que não deu certo? Por que ainda não foi feito? Pode ser que tenham entraves aí que precisam, né, ser resolvidos. Pode ser que tenham, eu não sei. Eu vou buscar. Eu sempre penso, até para minha formação de professora e psicóloga, que você, para construir algo para o coletivo, para o outro, você tem que ouvir. Eu não vou fazer política pública, não é meu papel agora. Eu posso contribuir com as minhas ideias, né? E eu pretendo fazer isso. Mas você tem que ouvir. Então, eu vou lá sentar, ouvir as pessoas. Claro que eu já vejo o que precisa, mas assim, vamos uma coisa de cada vez, né? O que é mais urgente. E uma outra coisa que eu pretendo fazer ao tempo, que isso mexe diretamente com a gestão municipal, né? O que a gestão pode fazer, eu quero fazer um trabalho com eles, que aí é meu lado professora, que vive aqui sempre pulsando em mim, né? Que hoje se manifesta através da educação financeira comportamental, e eu quero fazer um trabalho com eles, estou bem decidida a fazer isso, sei que não é fácil, sei por experiência lidar com essa coisa de doar e não encontrar o eco, porque as pessoas estão tão preocupadas com o alimento do dia, poder sobreviver aquele dia, estão tão descrentes, né? A confiança. Quem é essa pessoa que está chegando aqui, oferecendo uma palestrinha aqui, botar só 5 pessoas, 2 metros de distância de cada um, todo mundo de máscara, e começar a bater um papo, começar a trabalhar de forma bastante lúdica e prática e objetiva, como a gente pode ganhar dinheiro? O que eles podem fazer para começar esse processo de gerar renda? E como organizar essa renda gerada? Então, eu tenho aí essas ideias e eu vou fazer. Excelente, essa parte de ganhar dinheiro é tal, né? Sim, Eu acho a que minha educação. tanto Diga. pela via que é uma proposta que o povo não é contrário, porque o liberalismo é uma proposta liberal, a renda mínima, né? Sim. E evitar certos desperdícios de dinheiro público. Então, é Oh, um município rico que trata mal os pobres, né? isso. É, Gostei dessa frase, vou usar, por é, permissão. é, porque a gente vê, claro, que é aquela coisa. Mas quem levou os. Aí entra uma questão, por exemplo, a questão da habitação. Tá? Porque aí é um problema de ciência mesmo. É, nós sabemos que a verticalização, mesmo a gente vê, notamos isso claramente. Eu tinha comentado aqui no canal o professor de arquitetura, Márcio Correia Campos, bem um liberal. É, é, ele é professor da UFBA de arquitetura, um grande estudioso, escritor de livros sobre a urbanização de Salvador, sobre uma entrevista bem técnica, e defendemos, tanto ele quanto eu, a questão da educação popular verticalizada. Que Isso. é o que aconteceu, o que aconteceu, Cajazeiras, Fazenda Grande. A Uhum. 7 de abril foi a primeira. O nome se Os chama, conjuntos. o nome se chama 7 de abril porque no nome e a inauguração se deu em 7 de abril de 1967. Aí Não botaram o sabia, nome da data da inauguração. não sabia. Essa é uma das histórias que a gente vai contar. Os vídeos aí tá contado.
É real, é fato. E aí começou todo aquele processo. O Milo Norte, grande parte, foi ocupado por esses conjuntos da antiga Urbis, né? Era uma empresa do Sim, governo de sim. estado. E esses conjuntos. Hoje tem Minha Casa Minha Vida, e também está conseguindo. Está no Caçange já. Areia Branca está enorme agora. Fala que a própria Areia Branca, o construído lá chama-se Pelourinho. Vou botar esse nome. A gente viu lá em construção. Isso é muito importante, mas tem essa mentalidade. Elas entenderem Sim, que esse processo de verticalização ele dá dignidade, porque você tem abertura de janela, você vai ter um CEP, você vai ter a sua rua na frente vai estar calçada, né? claro. A sua escada vai ser de concreto, dentro de casa. Eu, Né? eu, eu pensei Essas nisso no questões primeiro. também são importantes. Né? Esses estudos de ação, eu acho que o vereador tem que trabalhar, vereador que conheça isso, que possa levar. Por exemplo, esse professor de arquitetura, o Márcio, eu acho que adoraria e dar uma palestra para o pessoal lá em Feiras. Eu vou adorar. Você me É, bote em contato com uma coisa ele. assim, entendeu? Eu acho É, que então, no primeiro momento, quando eu cheguei lá, que vi ali, andei por entre as casas, que tem pouca coisa de alvenaria, tá? É papelão, é compensado, que eu vi aquilo ali, imediatamente eu pensei assim, gente, isso aqui tem que ter feito uma mobilização aí, né, dos governos, para transferir esse pessoal para outro lugar. E, ao mesmo tempo, eu pensei, não é um trabalho fácil também de fazer. Mas, claro, viu, Aurélio, como eu falei aqui para você, eu sou alguém que comecei agora na política. E comecei já, né, me candidatando a um cargo. Então, eu estou, como eu falei também, trabalhando muito, estudando muito, porque eu preciso estudar e saber mais sobre como funciona a política no Brasil, em Salvador, as questões todas. Isso tudo é novo para mim. Eu tenho, claro, conhecimentos pelo meu trabalho, visitando os locais, as empresas, entendendo dos negócios, mas das questões de Salvador, entender com números, né? Com o conteúdo, o conhecimento, como aconteceu, como é que se dá, eu estou aprendendo agora. Né? Então, muito dedicada eu sou, e eu não tenho nenhuma dúvida de que eu vou aprender. Isso eu não tenho. Né? De que eu vou conseguir alcançar esse conhecimento, essa capacitação para poder contribuir de fato, né? Poder uma fazer. coisa meio também que eu sinto nos vereadores, eu lido com muitos vereadores, gosto, eu nunca vou tratar mal, eu não entro nessa de, você é político, você conversa porque é político. Diante do povo, tem sua legitimidade, tem Claro, seus votos, eu respeito todos. Agora, eu sinto com falta, por certeza. exemplo, que conheçam a história de Salvador. Poucos conhecem a história de Salvador. Claro, claro. Muita coisa. Essa coisa da comunicação, do feedback, eu não estou dizendo também, concordo com você, também sou dessa linha, não gosto de desconstruir as coisas. Eu acho que, eu penso que, obviamente, a gente pode pontuar aquilo que a gente não concorda, podemos ter, sim, devemos ter a nossa opinião, tá, sobre as coisas, mas desconstruir, botar lá no chão o trabalho. Não, não, gente, sempre tem. Alguém, as pessoas estão trabalhando, sempre tem alguma coisa sendo feita. Agora, eu posso pensar que existe uma melhor forma de fazer. Também posso dizer para você, eu estou pesquisando desde julho, com uma pessoa amiga que está me ajudando na minha pré-campanha, todos os projetos de leis e leis aprovadas por todos os vereadores, e realmente tem algumas situações que são deprimentes, né? Deprimentes. Mas algumas situações, não são todos. E tem gente que está trabalhando. Não, Então, a burrice no Brasil, ela tem um passado volumoso e um futuro glorioso, né? eu tô perguntando a todo mundo que eu encontro, você lembra em quem você votou para vereador nas últimas eleições? Sabe? Uma boa parte, a maioria diz que não, não lembra. E eu vou começar a fazer um trabalho de conscientização, de fiscalização. A educação, para mim, é o caminho, é a minha paixão, é a saída, mas eu entendo a educação é processo. Então, aí a gente vai parar com aquela coisa do imediatismo, tá? A gente vai apostar na educação em todos os níveis e todas as formas, mas para acontecer, o resultado virá, mas não é amanhã. Então, você fala hoje, Até você porque, constrói. até porque nós estamos falando de
Hoje nós temos maioria, né? Porque a realidade Sim, demográfica de Salvador mudou completamente nos últimos anos. sim, Então você tem relativamente poucas crianças sim, com o resto da população. exatamente. Mais do que nunca elas vão ser o futuro da cidade. Exatamente. E como então a gente tem mais meios para tratar. Tem dinheiro, E a como eu gente disse. pode trabalhar também a população adulta, gente, os jovens. Olha, é, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para falar. Nós temos hoje nas ciências comportamentais uma atuação muito grande com políticas públicas, muito grande no mundo, tá? Para você trabalhar essa possibilidade de mudança de comportamento através de ações lúdicas, entendeu? De chamadas aí, uma construção mesmo da parte da gestão municipal em parques, nas escolas, muita coisa. Eu tenho estudado também sobre arquitetura de escolhas, fiz cursos nessa área de psicologia econômica, de arquitetura de escolhas. Então, tem muita coisa para ser feita. Claro, tem tempo, tem os recursos financeiros, né? Mas dá para fazer. Eu acho que uma Câmara Municipal coesa, com pessoas trabalhando, né, nos seus diferentes nichos, buscando agregar, muita coisa já foi feita e muita coisa pode melhorar, mas a gente tem que ir lá, ó, a gente tem que ir lá, sabe, ir lá no chão, cavar para fazer. Vamos parar de ficar na superficialidade. A gente tem que ir lá dentro. E ir no chão e cavar é educação de qualidade, educação para a cidadania, educação para a vida. Educação para a vida. Educação brasileira não é para a vida. Brasileira, Como pública e você, privada. como você disse, tem que ouvir, né? Tem que Ouvir. ouvir, tem que ouvir, tem que dialogar, tem que trazer, tem que respeitar o cidadão, independente da classe, da capacidade, da construção cultural, acadêmica. É ele que vive, é ele que sente. Sabe aquela coisa que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é? Tem que ter respeito. Então, tem que construir junto. Eu não sei se isso acontece em Salvador, tá? Volto a dizer, passei o tempo do meio limbo, né? Mas acessar as comunidades, a comunidade que vota em você, vereador, construir com eles, conversar, explicar o que não pode agora, explicar, gente, falar. Eu sinto que existe até alguma comunicação preparada para isso, mas não é viabilizada para todos, entendeu? Não é democratizada. Então, o que é falado é a propaganda do que eu fiz, né? Mas cadê a propaganda de que tem isso aqui para você aprender, para você se tornar autônomo, para você se tornar capaz de decidir a sua vida? Hum? É processo. A gente sempre vai estar aí com as emoções guiando as nossas decisões. Mas à medida que a gente aprende, que a gente experimenta, a gente vai tendo o controle, o autocontrole, é processo. Mas a gente também deixa de ser dominado pelo outro, né? Subjugado, como eu digo, colonizado. Então, o papel do gestor municipal, do gestor, dos legisladores, o papel do vereador, fazer essa construção, né? Porque ele que faz as leis, é ele quem fiscaliza, ele que está vendo se foi feito. Por que o pessoal não aposta na educação? Qual é o problema? Não entendo. Nós já passamos 13 minutos no tempo previsto. Não, mas não tem. Tá Olha o canal de ótimo. TV aberta que você tem que. Eu também não edito, mas como se fosse uma live. Sim, eu queria deixar o tempo à sua disposição, o tempo que você quiser, né, dar o seu recado livremente. Agora eu não faço pergunta para a gente poder finalizar com Ok. a sua. Você é a convidada, você é a estrela aqui do programa. Fique à vontade. Ok, agradecer, é bacana, eu gostei bastante de conversar com você. Poderemos conversar mais 2 horas aqui, Vamos, vamos, em outro, vamos. em outro, Ah, em outra oportunidade, depois da eleição, a gente né? vai pensar nesse negócio de fazer um programa conjunto aí sobre educação Pronto, financeira, sobre mercado financeiro, as coisas todas aí. vamos. Eu trazendo a parte comportamental, a parte das armadilhas da mente, perfeito. Então, agradeço bastante, Aurélio.
essa oportunidade de falar aqui para as pessoas, seus ouvintes, aqui as pessoas do seu canal. Vou pedir que as pessoas me sigam nas minhas redes sociais. A minha rede social profissional é @doutorafinanças, todo escritinho, Doutora Finanças, vai estar lá um avatar, né, que é o método que eu criei da educação financeira comportamental, e como uma cidadã politizada e hoje pré-candidata a vereadora de Salvador, o @Meire Cardeal, 2 L's. E aí, Facebook e as outras redes todas com o mesmo nome. Eu penso que realmente chegou o momento de contribuir, de fazer uma contribuição ampla, de fazer essa troca, de aprender, de experimentar e trocar, e ensinar, e fazer a diferença. O Partido Novo está fazendo a diferença, o que é muito, muito lindo, muito gostoso de falar do Partido Novo, porque a gente não está só na fala, a gente está mostrando que os deputados, vereadores, o governador de Minas, eles estão realmente fazendo, e dentre tantas coisas que já estão sendo feitas em termos de aprovação de leis, de fato, para que a gente possa desenvolver, né, esse país, e eu espero que desenvolver Salvador, está o exemplo. O exemplo é uma chave, gente. O exemplo é um dínamo, é um vetor. Então, os mandatários do Novo e o próprio partido estão fazendo a diferença dentro essa classe, dentro a política. Devolvemos 36 milhões do fundo eleitoral. Então, todos os outros partidos usam, como o fundo partidário sempre foi usado, e o Novo acredita que esse dinheiro é seu dinheiro, é meu dinheiro, para segurança, saúde, para o básico. E os mandatários também, eles abrem mão das regalias. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Partido Novo veio realmente para apresentar uma nova forma de fazer a política, as políticas públicas, e eu estou muito feliz em estar podendo aí concorrer a essa possibilidade de participar. Me sigam nas redes sociais, muito obrigada, um beijo para todos vocês e abraço para você, Aurélio. Tá bom, bye, bye.